mais um programa Charme e Poder com as três meninas poderosas. A vereadora Karen Gaspar. Hoje nós estamos as três mesmo. A professora Mazé. Olá. E eu, Andréa Capriotti. E mais uma mulher hoje também aqui poderosíssima, à frente de um esporte, né, Mazé, né, Karen? Verdade, que eu acredito que não seja para qualquer uma, não. Eu acho que tem que ter dom mesmo, né? Para ser boa atleta, sim. Tem pra que gente ser brincar, bom, né? tem que ser, né? A verdade. técnica do handball feminino, Renata Hernandes. Seja bem-vinda ao Charme e Poder. Obrigada. E estamos aqui de braços abertos para entrevistá-la, saber um pouquinho mais do nosso handball aqui da nossa cidade e incentivar as nossas incentivar, meninas né? a participar do Isso, esporte, verdade. né? Eu acho que o esporte é um meio maravilhoso de inclusão e a gente fazer o município reconhecer isso é um passo mais do que importante. Aliás, reconhecer já está reconhecido, né? Mas eu acho que é dar investir, né? condições. Dar condições, Isso. Ô, Renata, voltou agora no dia 29. Primeiramente, boa tarde, eu agradeço a abertura, o espaço para estar falando aí do desenvolvimento do handebol feminino no município. Nós estamos desde março, né? Agora, final de fevereiro, início de março, já desenvolvendo o trabalho. As competições elas já deram uma continuidade, mas o trabalho em si ele já está há 3 anos no município. Com todo respeito, sinceridade, é pouco divulgado, né? Eu não vejo muita divulgação do handball. Eu só vejo falar mais, olha, o Audax vai jogar... Que nem o Mas Audax. sabe o que eu né? acho? O que até? acontece? Então, sabe o que eu acho? Até pode me corrigir a técnica. Eu acho que nós também temos o nosso ouvido mais aguçado para o vôlei e para o futebol. Eu acho que isso é fato, né? Ninguém senta numa mesa de um restaurante ou de qualquer lugar para falar do sobre o handball. handball. É mais vôlei e futebol, porque né? a própria exigência do handball, né, ela é menor, né, do que do basquete e do vôlei. Desde o equipamento. Quer dizer, é a rede do time de futebol, você não precisa da rede, enfim, é outra demanda. Mas olha Né? que interessante, em 10 anos, pelo que eu estou entendendo, vocês aí à frente, você à frente também no handball, você, o tempo todo, você nasceu em Osasco, é isso? Sim, sou munícipe, iniciei a minha carreira como atleta em Osasco. E depois desenvolveu em Itapevi. Também, foi um dos municípios ao qual eu atuei também. Entendeu? Então, ou seja, olha aí, do nosso ladinho, sempre do nosso lado, e teve que ir da cidade vizinha para ter que... A vereadora Karen estava falando aqui que na recente juventude dela, bem recente, tempo atrás, gente. ela jogava handball. Eu também joguei um pouquinho, mas a minha área foi mais a do vôlei, né? Agora, em Osasco, lembra um pouquinho a história do handball feminino para nós em Osasco? Sim. Nós tivemos times, concorreram. Como é que foi isso? Em que momento isso Como vocês chegaram parou? até aqui hoje? Então, em 1996, através do professor Marcos Eduardo Garcia, ele implementou o handebol feminino em Osasco. Através disso, houve várias manifestações. A gente tem hoje a Dara, que é a Fabiana Diniz, que está como capitã da seleção olímpica, campeã mundial, que, né, participou do projeto aqui, se desenvolveu dentro do município em meados de 98, 99, e ficou aqui por volta até de 2001, entre outras atletas que continuamente nos anos decorrentes também representaram o Brasil. Então, durante um período aí de aproximadamente de 96 até 2005, houve esse projeto que também era um projeto educacional esportivo. Hoje o Morten, que é o técnico da seleção que está à frente do trabalho com a seleção campeã mundial, a gente havia o intercâmbio com a Dinamarca pelo caráter educacional esportivo. Então, assim, muitas coisas no passado do município, se for realmente pensar a fundo, tem muita coisa do handball. E aí houve essa ausência desse período de 10 anos. De quando? De por que essa 2005 a ausência? 2015? 2014 voltou. Tá. Houve essa ausência, talvez por
por políticas públicas que não comportassem ou não tivessem um interesse na modalidade momentaneamente. Eu estava também desenvolvendo outros trabalhos fora, acho que bom, se analisar de período aí, são 5, 6 anos a qual eu encerrei minha carreira como atleta, então também dei continuidade nesse período de 10 anos à minha carreira de atleta, e posteriormente fui trabalhar e desenvolver o handball nos outros municípios próximos também, e cidades e outros estados do Brasil. Renato, só para entender, as atletas de hoje, elas são de Osasco ou tem meninas de fora? A base toda da equipe, ela é de fora. A gente tem, hoje eu estou resgatando 2 meninas que são do município, que inclusive fizeram parte desse trabalho com o Marcos, mas o alto rendimento, ele exige um teor de performance maior. E como a gente ainda não tem as categorias de base, a formação que seria o correto, a gente acaba optando por ter que trazer mesmo, né, e desenvolver dessa forma. Mas a ideia do projeto é trabalhar com a categoria de base. E quando você traz essas meninas, aonde elas ficam? Como que vocês acomodam elas? Como que você faz para... Então, hoje a gente tem o apoio da Secretaria de Esportes, né, e da Prefeitura, que abraçou o projeto, vem abraçando há 3 anos. Temos o alojamento, mas assim, em nível de estrutura, comparado às grandes equipes que disputam o Paulista, a qual o ano passado nós fomos, né, se classificamos e fizemos uma excelente estreia dentro do cenário competitivo, ainda temos que crescer muito. Né? Ainda temos Renata, em nível de estrutura. Deixa eu te perguntar, para participar, quantos anos as meninas têm a faixa etária para estar participando desse time? Né? A categoria adulta, o principal, a partir dos 18 anos. Eu tenho um atleta mais jovem, que inclusive veio de uma grande equipe para compor o elenco esse ano, que ela apresenta 18 anos, a partir dos 18 anos. E mais nova que isso, ainda não há, então, uma... Seriam as categorias de base. As categorias de base. Não há ainda uma... Eu me lembro que quando eu estava na diretoria administrativa da FITO, em 2005, o Marcos, né, me procurou muito. E nos limites da fundação, que nós pegamos a fundação com uma dívida estrondosa, com 800 bolsas de estudo, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, a única coisa que nós podíamos fazer era abrir o espaço, porque o ginásio da FITO é bastante adequado para isso, porque tem medidas próprias e tal. Mas eu me lembro que o Márcio era mais ou menos assim, nadou, quase morreu na praia. Né? Não morreu porque, bom, foi aportar em outros portos. Salvo engano, eu acho que foi ele, o professor do Misericórdia, no qual ele deu muita aula de handball para a gente. O handball lá. Perdeu uma grande atleta, Não era, mas não era tão grande. Ela pode voltar já, né? Pode brincar de vez em quando com as meninas. Lá. Mas eu acho que era o Márcio. Agora como assim a nossa preocupação enquanto agentes públicos, né, tem que ser a questão da inclusão, e ainda que seja com esporte, que não seja apenas o futebol, abre um campinho de futebol, você tem outras formas de incluir, inclusive em outros esportes. Qual é a dificuldade, ou você que vivencia essas dificuldades? Você já disse algumas, né? Mas pontua para ver se a gente pode ajudar. Por exemplo, hoje, vocês treinam aonde? Então, a gente treina no Poliesportivo Domingos Piteri, que é o Poliairosa, que é uma das dificuldades nossa, porque também é um lugar que foi, durante um grande período, eu não vou dizer abandonado, mas não teve a atenção necessária para que comportasse hoje uma equipe de alto rendimento treinando. Mas, mediante a falta de espaço dentro do município e os poucos próprios que tem, e como a professora Mazé disse mesmo, é uma modalidade que precisa de ter critérios de quadra, de dimensão de quadra. O Airosa ele é 40 por 20 hoje, mas está totalmente sucateado, então precisa dar uma atenção especial. A gente, dentro do Campeonato Paulista, não consegue levar a competição aonde nós treinamos justamente por conta disso. Então, chove, molha, alaga, iluminação, é todo um contexto que ainda está dependente. Vocês treinam apesar de todas as condições.
campeões. Apesar de E todas... conquistam o quinto lugar. O quinto lugar. No Super Exatamente. Paulistão, apesar de todas as condições. Ou seja, Exatamente. olha a garra da mulher mais uma vez, né? Ou pois seja, é. Agora, não desistimos nunca, né? eu sei que ela falou, né, que a nossa equipe de base a gente ainda não consegue construir, até mesmo porque precisa de uma equipe maior para tá agregando essa demanda ao Isso. município. Mas é algo que eu tenho certeza que já deve estar pensado, né? E eu acho que aí é uma parceria da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Educação, e peço até para a Mazé estar falando, não a Secretaria de Educação do município, porque aí já vai para a estadual, né? Mas uma parceria para começar para a gente poder ter uma equipe osasquense. De base, Né? Não falando mal das equipes das meninas lógico. dos outros municípios, mas buscar dentro do município de Osasco as meninas de 16, Sim. 17 anos. Fundamental, E isso dar é estrutura. fundamental. Então, fazer uma política pública para essas meninas. Então, já existe algum projeto, já existe algo pensado nesse sentido? Ou você não consegue pensar sobre isso, mas o secretário está pensando? Ou você consegue Ou você pensar, mas não consegue consegue pensar, Ou mas o não consegue secretário não ajuda, como que é? Então, O projeto já foi pensado, inclusive quando eu me apresentei à Secretaria de Esporte, ele já tinha sido fomentado. Então, o que falta mesmo é você agregar essa junção de secretarias e talvez essa disponibilidade dos representantes mesmo para dar essa atenção especial à modalidade em questão. Porque diferente das outras modalidades, embora a gente, como vocês disseram, a gente não ouve falar, existe essa dificuldade de mídia, até por termos culturais. Né? A gente vem de um país onde o futebol e o vôlei hoje vem tomando um certo espaço. Mas se a gente for analisar em termos de prática, o handball é o mais praticado e mais envolvido nas escolas. Então, a ideia do projeto ao qual eu apresentei era isso, trazer, não precisava nem tirar a criança da escola, desenvolver escolas, dentro das escolas escolas, e essas crianças que se destacassem, a gente trazia para a competição e aí fomentava e desenvolvia. O que falta mesmo, talvez, é uma somatória de fatores com esses líderes e junção mesmo, até falta de comunicação, não sei. E o investimento, né? E investimento porque aí você é o vai mais ter que ter os importante. técnicos e tal. Que seria alguma coisa parecida com o que foi as turmas do vôlei. Isso. Nas escolas havia um horário, eu me lembro, quando eu estava na educação, havia um horário, faziam as peneiras, ou sem fazer Isso. peneiras para treinar, e daí ia afunilando para isso. Me parece que o maior problema aí seria um quadro de profissionais, treinadores, que pudesse ter escolas polo, Zona Norte, Zona Sul, no centro, para as meninas se motivarem para ir para lá. Não me parece exatamente difícil, mas me parece uma questão mesmo de investimento. Renata, mas assim, como nós vamos entrar num pequeno intervalo, mas a pergunta já vai ficar aí para você depois nos responder. Você já falou um pouquinho o que precisa para que isso mais se desenvolva, mas na realidade, pelo pouquinho que você está me falando, eu acho que um pouquinho mais de atenção do nosso secretário de esporte com o handball. Valorização da área. Então, eu queria que no próximo bloco você falasse um pouquinho mais como que é assim, o alojamento, elas têm alimentação, não tem? Enfim, pensa aí, fica aí vocês, Charme e Poder com as 3 vereadoras, Karen, Mazé e Andréa Capriotti. Vapt, vupt, não saia daí. Viu como foi rapidinho? Vapt, vupt. E quem quiser deixar a pergunta aí para a professora do handball feminino, a Renata, só deixar o recadinho no WhatsApp no 958-935-075. Renata, voltando, me diz aí, aonde fica, como se aloja, as meninas, quem alimenta, enfim, porque elas vêm de fora. Como que isso tudo acontece? Elas estão locadas ali na próxima Vila dos Remédios, né?
numa casa. Teoricamente, a estrutura da casa comporta hoje ao número de pessoas. O local é um local bom. Que quantas são? Nesse momento, a gente tem 7 meninas na casa, né? Esse ano a gente teve até que enxugar essa quantidade de pessoas, até por uma questão financeira da equipe. E a gente sabe que talvez não vá ter o mesmo investimento que teve o ano anterior. O que, assim, é ruim, né? Porque, na verdade, teria que ter um suporte maior, até pelo que se foi produzido. E aí eu peço perdão para você completar. Falando sobre investimento, a gente percebe que aqui no município de Osasco, por exemplo, o futebol e o vôlei tem patrocínios de fora, né? Então, o Bradesco ajuda muito a questão do futebol, muito, muito, muito. A Nestlé ajuda muito a questão do vôlei, né? Muito, muito, muito. Então, assim, eu estou até fazendo a publicidade, mesmo eles não pagando nada pra gente, né? Deveria. O Bradesco também no vôlei, no basquete também, o futebol. futebol. Então, aí, assim, o handball, o que ele tem de patrocínio privado? Neste momento, nós temos parceiros, nós não temos grandes patrocinadores, né? A gente tem buscado, a gente desenvolveu hoje o projeto falando sobre o alto rendimento, o que a gente já conseguiu construir. É importante ressaltar também que deste projeto de 2015 nós tivemos 3 convocações de 3 meninas para a seleção que vai para as Olimpíadas, né, para as fases de treinamento. Do time. Da equipe. E isso tudo sem patrocínio. Isso mas tudo. da equipe Osasco, né? Meninas, isso sem patrocínio, tá? Olha sem que patrocínio. E treinando no Airosa, né? Treinando Que no é Airosa. uma dificuldade nossa também. Então, de vez em quando, você tem que rezar para não chover. Então, eu vou... Desculpa, viu, meninas? Mas, pessoal, Bradesco, hello, não é só porque é mulher, não. Vamos dar um apoio aqui para as meninas do handball também. E, na verdade, isso também seria até uma conversa que o secretário, que o deveria prefeito, ter, né, Karen? que Podem deveria fazer, sim. defender, e até mesmo para a gente começar a pensar e efetivar a equipe de base, Sim. que precisa Até ter. porque nós Com temos um certeza. título mundial em 2013. Porque, olha só, Tivemos. prata da casa, gente. Como é que fica sem um patrocínio, sem... Desculpa a minha expressão, mas estão largadas. Estão largadas. Infelizmente, a Deus dará. E aí se hoje não é a garra dela, acho que sobrevive, correr então, atrás... do poder público e de alguns apoiadores. Na verdade, esses apoiadores, por exemplo, a gente tem a PIP, que é a Clínica de Fisioterapia, ao qual o Vinícius doou a disponibilidade do tempo dele para estar atendendo as atletas. A gente tem, esse ano, a Sport Center, que é a academia que cedeu espaço para que a gente possa estar fazendo a preparação física. E a gente tem a Unip, que tem o convênio com a Secretaria de Esportes, pensando nessa parte educacional. Mas ainda visando todos os custos e tudo que, de fato, a gente precisa para o desenvolvimento do trabalho, é muito pouco. Quer dizer, esses parceiros suprem necessidades, não investem Exato. para o avanço. Exato. Quer dizer, é o fisioterapeuta que está Exato. lá, é a academia que cede o espaço, Isso. É o e é voluntário. a faculdade que fornece, porque Isso. uma das condições é continuar estudando, né? Exatamente. Como que vocês fornece, fazem com o uniforme dessas meninas? Então, a gente normalmente manda o projeto anual para a secretaria e a gente aguarda este retorno. E né? até agora, nada? A gente ainda está aguardando. Ah, tá. Então, quer dizer, o campeonato vai começar ou seja, O campeonato começa quando? O mês? Ele já começou, né? Já Inclusive, a começou? gente vai ter jogo agora, dia 20, contra Santo André, que ficou em quarto. E nós fizemos as quartas de finais com esta equipe, perdemos apenas de 2 gols, então foi disputadíssimo. E é importante ressaltar que são equipes grandes dentro do cenário. E, assim, a gente está dando continuidade, espera que esse ano as coisas, de uma certa forma, se organizem melhor. Hoje a gente tem resultados palpáveis dentro do projeto, isso é importante ressaltar. Então, o patrocinador ou parceiro, a ideia é conseguir mesmo chegar e agregar um grande patrocinador
para que o projeto ele consiga se desenvolver e não sobreviver dentro de um trabalho. Porque uma coisa é você viver, outra coisa é você sobreviver. sobreviver. Né? Você passa um dia Ô, após Renata, o outro. e esses campeonatos, eles são transmitidos ao vivo? Como funciona? Ou são regionais, assim, dentro da... A federação houve mudança na parte de presidência, então, assim, eles estão tentando organizar também aquilo que já estava desorganizado. Eles têm contato com a Band Esportes para tentar transmitir pelo menos as finais, né? Mas no decorrer é um campeonato longo, são 11 equipes disputando 6 vagas novamente, mas a gente ainda tem essa carência. A gente tem a TV Esporte Mais que abre espaço para as meninas estarem indo divulgar semanalmente o trabalho, a competição, mas efetivamente, igual nós vamos ter jogos na Fito, né? Que ainda não chegamos na tabela da Fito, mas não temos assim uma TV para ir lá e tá divulgando. Mas então Osasco consegue sediar jogos por conta da Fito? Por conta da Fito, porque dentro dos parâmetros de dimensão de quadra, ela é 40x20, é um ginásio coberto. Não está, assim, dentro do seu 100% de estrutura, mas é o que melhor comporta hoje a modalidade. Então, eu quero aqui, já de antemão, pedir encarecidamente para a nossa TV Osasco, que cubra aí os jogos das meninas do handball. Divulgue, né, também, porque, na realidade, assim, pelo que eu vejo, meninas, há uma necessidade de um apoio maior. E se nós temos hoje a nossa TV aqui, então vamos usar, vamos mostrar aí que, ó, prata da casa, veio de, sabe, se dedica, vem meninas de fora para a nossa cidade para representar Osasco e estão, desculpa a minha expressão, mas estão largadas. Hello, acordem. E Renata, aqui ó, eu vou mais uma vez, você já explicou sobre a nossa ainda não concluída equipe de base. Nem iniciada, mas já com um projeto, né? Que já é um grande salto. Eu tenho certeza que nós 3 vereadoras aqui, o que você precisar do nosso apoio, do apoio da Câmara Municipal, para a gente conseguir realmente efetivar isso e a gente ter um time de base aqui no município, nós vamos correr atrás. Se for para correr atrás de parcerias, se for para correr atrás e conversar com o secretário, conversar com o prefeito, precisa efetivar isso, precisa colocar em prática o que já tem na secretaria, né? E não é uma coisa difícil, né? Não é uma organização. É o que eu disse, identifica algumas escolas. Exato. Pega a meninadinha, as meninas, a partir do 5º ano. O que necessita são treinadores. Renata, você já teve a oportunidade né? de conversar direto com o prefeito a respeito disso? Não. Não Não apresentou nenhum projeto para o prefeito? Não estive ainda com o prefeito. Tá. E o que poderia agregar, porque assim, ó, que nem o governo do estado, aí a Mazé agora que me corrige se eu estiver errado, tem algumas escolas que fazem parte do família da escola, alguma... Escola da família. Escola da família, que abre ao final de semana as escolas. Parabéns, governo do estado, por essa iniciativa, mas precisa melhorar isso. Então, só abre a escola e fica lá aberta para se utilizar como quer. Não acho rentável isso. Então, mais do que até falar com o prefeito, falar com os nossos deputados também, para que seja inserido isso dentro... Porque são essas meninas que vão fazer assim como eu saí da escola. De uma escola. Exatamente. Como você saiu de uma escola. Vamos deixar aqui já o convite para ela. Vai fazer uma visita para nós na Câmara e para a gente apresentá-la lá. Leva algumas meninas junto com você. Exatamente. Que já é o início, né? E havia, o ano passado, no começo do 2º semestre, Osasco chegou a discutir uma proposta do Roque Aparecido, de escola aberta, onde isso também poderá, em se efetivando o projeto, ser incorporado, né? Agora, na minha opinião, o grande bloqueio, Karen, nós somos de técnicos. Porque a gente pode, na escola, falar com a doutora Régia, e ela ajuda a eleger algumas escolas, ter o espaço depois das 6 da tarde, que como acontecia com as meninas do vôlei. Isso. Né? Mas aí nós temos que ter os técnicos. Eu posso fazer de juntar as meninas agora. A contratação de técnico, né? Então, para isso, né? Acho que para efetivar, acho que acaba sendo...
acredito que Osasco consegue chamar esses técnicos, ter esses técnicos aqui? Sim, Essas pessoas qualificadas? acredito que sim. E eu acho até, já pensando numa situação parecida, às vezes você não precisa nem trazer de fora, porque os próprios é o que nós professores queremos. dentro das instituições, eles trabalham com o treinamento, mas dentro da escola, para uma fomentação dentro da escola. E unir essas pessoas, de repente fazer um critério de avaliação, ver qual é o nível de entendimento e agregar eles ao projeto. Não necessariamente Tem que fazer novas contratações, Sim, né? exatamente. Na própria rede você consegue é suprir essas Ela necessidades. mesmo é a nossa técnica, ou de seja, de Osasco. Osasco. Nós estamos no finalzinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Nós vemos que há muito preconceito contra a mulher, né? Mulheres atletas mais ainda, porque, né, vai ficar em casa, vai tomar conta da casa. Sentimos muito isso no futebol feminino, no vôlei e no basquete um pouco menos. Como é que é isso no handball e, principalmente, nos momentos de grande ameaça de retrocesso que nós estamos vivendo aí? A gente vem de uma sociedade extremamente machista, né? E o desenvolvimento do feminino, ele é muito interessante nesse aspecto, onde você consegue, e o esporte ele é agregador nesse contexto, porque ele consegue transformar, e não só transformar, como dar o suporte, né? Você trabalha as suas limitações, você trabalha a sua autonomia, a inclusão, o seu desenvolvimento, não só dentro da quadra, mas como uma cidadã crítica reflexiva. Então, o handball, em relação a preconceito, ele é evidente, ele está no contexto social. Mas a gente não tem, assim, não sofre tanto descarado, né? Talvez como o futebol feminino, que embora tenha grandes conquistas também, como o handball tem, mas eu acho que ainda há um descaso até maior, porque no caso do handball eu penso que precisa ter uma organização maior, né? Porque elas já mostraram o seu valor. Né? O grande feito foi o campeonato mundial, onde deixou toda a tradição europeia, né, atrás e conseguiram, e dentro de limitações também administrativas. Então, o que nos falta mesmo, talvez, sejam essa suplementação de políticas públicas efetivas, onde a gente consiga agregar parcerias e para ter um desenvolvimento maior. É verdade, mas parabéns aí, meninas guerreiras, Parabéns, que sofrem realmente esses preconceitos ainda, preconceitos que devem ser deixados para trás, mas parabéns, mérito só delas, de todas as esportistas, verdade. né? Aí, que peninha, meninas, já está terminando o nosso programa. Mas, Renata, foi um prazer enorme ter você e saber um pouquinho mais aí do handball feminino, que para nós é um orgulho, né? É verdade. Ainda mais verdade. um monte de mulher aí Principalmente tomando a levando frente. o nome do nosso município. Com certeza. Olha, um beijo para vocês que nos assistem. Mas um beijo também, até o próximo. Tchau, gente. Até o próximo programa. Renata. Tchau, tchau. Obrigado. O prazer foi todo meu.